E no último verso, o Lord Krishna ele apresenta uma outra declaração como criador do universo, dizendo que eu criei o universo, né? Como também eu criei as estruturas sociais, eu dividi por classes, eu dividi por gunas, categorias de gunas, dependendo da configuração de cada um, mas eu dividi também por profissão ou por nascimento, né? Então, esta é aquele conceito das castas, né, indianas, que nós temos a oportunidade aqui, nesta passagem do Gita, de compreender um pouco melhor. Eu não quero me estender muito neste tema, porque muito do que é dito aqui faz mais sentido dentro do contexto hindu, de quem vive lá, compreender melhor tudo isso, né? Mas este é um conceito, né, que, como nós sabemos, Ishvara cria o universo e ele sustenta através de leis e princípios, e ele, né, ele cria também essas divisões sociais, porque nada foge, né, o escopo, né, nada foge do Criador, né? Tudo é parte integrante do Criador e a criação. E essa estrutura inteligente, dentro do âmbito dessa estrutura inteligente, né, configurada por leis e princípios, nós temos também essas estruturas sociais. A estrutura social é parte de uma lei social que nós mais ou menos conhecemos, né? No início, nós somos infantis, nós precisamos de algumas regras e leis, né? De modo que nós possamos viver em harmonia entre um e outro, né? Então, ele fala que eu criei tudo isso, né? Então, nós vimos já um pouco de tudo isso, né? Em sânscrito, a palavra nascimento é traduzida como Janma. Janma é nascimento, ou Jati, né? Então, ele divide tudo isso por Jati, que significa nascimento. Quando você divide por nascimento, você estabelece aquilo que literalmente é a casta indiana. A casta indiana é estabelecida pelo nascimento, ok? Você nasceu nessa casta de brahmins ou nessa outra casta de policiais ou pessoas, né, do exército ou essa classe, né, que impõe, né, a lei e a ordem. Ou você nasceu e cresceu numa classe, né, dentro do contexto védico, que são na época eram os agricultores, não existia indústria, né? Então se falava classe agricultora, aquele que produz alimentação para todos nós. E a classe mais básica, né? Mais de estrutura básica de toda essa pirâmide social, dessa estrutura social, era dos trabalhadores do campo, né? Aqueles que fazem o trabalho físico, né? Propriamente dito, os operários dos dias de hoje, né? Então, do ponto de vista do nascimento, nós temos as castas, mas aqui o Swami vai apresentando dois outros ângulos, né? Um é o ângulo a respeito da minha configuração de caráter, de personalidade, que é uma função dos meus gunas. Quanto de sátiva eu tenho em relação a rajas e tamas, aquilo irá criar um complexo corpo-mente já mais inclinado para determinadas atividades ou profissão, né? Então, ali ele divide de novo em duas. Uma é por profissão e outro é por natureza gúnica. Por que que ele dividiu isso? No passado não era dividido isso na Índia, né? Dentro da cultura. Ele dividiu porque muitas pessoas podem nascer como nascimento um brahmana, mas mais tarde ele decide assumir uma outra profissão e mesmo exercendo uma outra profissão, essa profissão não necessariamente é compatível com as suas tendências ou configurações do gunas, entendeu? Então, existe um pouco de variações e confusões a respeito de uma coisa que no passado era simples, você nascia e você seguia a profissão da sua família, você se mantinha na sua casta social, né? Seja como a elite intelectual ou a elite, né, governamental, ou com a classe empresarial, ou a massa de trabalhadores operários. Então, as pessoas eram mantidas mais ou menos nessas facções sociais, né? Mas nos dias de hoje, até mesmo na Índia, tudo isso mudou, né?
As pessoas raramente permanecem na profissão dos pais, né? Os pais, às vezes, apresentam, né? Olha, isso aqui meu avô passou para mim, meu pai passou para mim, eu gostaria de passar para você, meu filho. Aí o filho, não, 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 agora nós estamos vivendo numa outra era, né? Eu quero decidir a minha profissão e as minhas atividades, né? Etc. Eu vou ser um músico, né? Mas meu filho, você como músico não vai ganhar dinheiro, não importa. Esta é a minha aptidão, meu talento. Meu filho, se você fosse músico, realmente você teria nascido numa família de músicos. Este era o conceito antigamente. Se você tivesse que ser músico, você teria nascido numa família de músicos. Se você tivesse que ser um artista plástico, você teria nascido naquele ambiente, mas você nasceu num ambiente, né, totalmente oposto. Mas ainda assim existe possibilidade de mudança. Por quê? Porque a vida, né, em samsara, em jagat, em mithya, é um processo sujeito a mudanças constantes, né? Na verdade, a mudança que cabe a nós como buscadores da verdade é uma mudança a respeito da minha configuração gúnica. Eu quero converter mais e mais, dentro do possível, né? Tamas em rajas e depois rajas em gunas, porque eu sei que gunas, uma configuração predominada por gunas, é a ideal para quem quer o conhecimento espiritual e o autoconhecimento, né? Sem isso é impossível, né? Então a vida nada mais é do que essas constantes modificações. Então a gente não precisa nem de pensar e imaginar. Eu nasci numa família de operário, então eu sou uma pessoa fundamentalmente tamásica e eu vou ter que viver uma vida tamásica para o resto da minha vida. Não, nós temos livre-arbítrio, a possibilidade de fazer escolhas que podem, né, modificar a direção da minha vida, mesmo que se no passado não houvessem essas possibilidades, nos dias de hoje, elas existem. Então, o importante é compreender esses conceitos e ver no que tange, no que esses conceitos nos ajudam, a compreensão desses conceitos possam nos ajudar. Mas o que é mais fundamental de ser compreendido é a divisão entre as classificações gúnicas, né? As classificações gúnicas é que precisam ser compreendidas e observadas, elas existem em todas as sociedades, se nós formos examinar, né? Em todas as sociedades, né? A elite intelectual, elas são pessoas amantes do conhecimento, né? E depois tem os outros que são amantes da ação, né? A classe que impõe a lei e a ordem, né? A classe governamental, e depois a classe empresarial. Cada uma dessas classes tem um perfil de configuração única que o Swami Paramarthananda irá desdobrar para a gente dentro do texto.